Fala, moçada! Nós vamos aqui rapidinho, nesse direto ao ponto, falar de uma coisa que é muito importante, muita gente questiona. Professor, caiu uma questão de gotejamento de soro. Que fórmula eu devo usar? Muita gente ainda se confunde nisso daí. E nós vamos, de uma vez por todas, direto ao ponto, bem rapidinho, para nunca mais esquecer, tá? Falar sobre isso. Primeira coisa que você deve saber é o seguinte, moçada, quando você ver uma questão, tá, sobre gotejamento de soro, você tem que definir o seguinte, ó, se o que está pedindo, primeiro, se o que está pedindo é gota ou microgota, e se o tempo em que está sendo falado, ele é em horas ou em minutos. Então, estas informações, elas são muito importantes para a gente definir qual é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Sendo o tempo, geralmente o que o pessoal cobra, tá? É o número de gotas por minuto, tá? Para correr em 6 horas, para correr em 8 horas, para correr em 12 horas e assim por diante. Tá? Então, a fórmula, grave na cabeça, se o tempo é em hora, se o tempo de gotejamento é em hora, ou seja, é para correr em tantas horas, tá? E o que pede é número de gotas, a fórmula é muito simples. Nós vamos colocar número de gotas é igual a volume dividido por hora vezes 3. Ponto final, ponto final. Tá? Mas, professor, e se de repente for pedido microgotas, mas o tempo for em hora? É para correr quantas microgotas, tá? Em 6 horas. Eu tenho uma mudancinha na fórmula. Eu sei que cada gota equivale a 3 microgotas. Então a fórmula, ela se modifica um pouco. Microgotas é igual a volume dividido por hora. Microgota é igual a volume dividido por hora. Mas, professor, e se o tempo for em minuto? E se o tempo for em minuto? Como é que eu faço para resolver essa questão? Moçada, aí vai mudar um pouquinho. Se for gota e o tempo for pedido em minuto, por exemplo, para correr em 15 minutos, em 20 minutos, em 40 minutos, a fórmula é volume vezes 20 dividido pelo tempo em minuto. Pelo tempo em minuto. Gota é igual volume vezes 20 dividido pelo tempo em minuto. E se for microgota é igual a volume vezes 60, ou seja, 60 são 3 vezes mais que 20, volume vezes 60 também dividido pelo tempo em minuto. Moçadinha, não tem como errar. Revisando. Número de gota quando o tempo é em hora. Gota é igual volume sobre hora vezes 3. Número de microgota quando o tempo é em hora. Microgota é igual volume sobre hora. Número de gota quando o tempo é em minuto. Gota é igual volume vezes 20 dividido pelo tempo em minuto. Quando for microgota com o tempo em minuto. Microgota é igual volume vezes 60 dividido pelo tempo em minuto. Cheguei, cansar. Não vamos dar exemplo. Quero que você pegue aí, simule alguns exemplos, tá? Que você possa usar esses testes. Isso aqui tem que decorar, moçada. Isso aqui é a fórmula, isso aqui tem que decorar. Isso aqui tem que decorar. Não tem por onde escapar, tá? Teve uma dúvida muito grande, professor, eu não aguento? Tem lá no site, entra no nosso site, concurseirosdaenfermagem.com.br, dedicarecurso.com.br, faz uma pergunta lá. E outra coisa, quer ligar no meu WhatsApp? 43 98 31 03 33.
Esse é o meu WhatsApp pessoal. Se quiser ligar, operadora é TIM. Um grande abraço, fica com Deus, dá uma olhadinha nos vídeos do canal do YouTube, se inscreva, tá? E eu tenho certeza que nós vamos solucionar muitas outras dúvidas suas. Um grande abraço para você, fica com Deus.